Passaralho passou no Flamengo. Vamos falar sobre isso, tem excelente notícia sobre Danilo no Flamengo, informação sobre Catar, vai levar o Luiz Araújo, entrevista coletiva, Alexandro abordou o tema da Lino, toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou, então vem comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo, estou aqui diretamente do hotel do Flamengo, mais precisamente diretamente do estacionamento do hotel do Flamengo, onde o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, deu entrevista coletiva e abordou diversos temas que a gente vai comentar aqui. Já fizemos aí a transmissão do treino do Flamengo hoje mais cedo, tivemos a transmissão também da entrevista coletiva na Pedrão RN TV. E, meus amigos, Arrascaeta e Léo Pereira não trabalharam junto com o grupo, não treinaram junto com o grupo no dia de hoje, nesse dia 16 de janeiro, nesta quinta-feira. Os dois jogadores não trabalharam junto com o grupo por conta, fizeram trabalhos específicos na academia, fizeram um trabalho muscular, treino pela manhã e folga na parte da tarde. Pela primeira vez desde que chegaram aqui nos Estados Unidos, os atletas terão um horário livre. Se quiser pegar o carro, ir para Orlando, visitar os parques, ir lá no Universal Studios, ir lá na Disney, enfim, os atletas estão aí liberados para realizar suas atividades. É lógico, é distante, né? É mais ou menos 1h40, né? Vai ser desgastante, mas aí é problema do jogador. Agora eles estão livres até amanhã, quando tem um novo treinamento. E amanhã, Georgian de Arrascaeta, uruguaio, dá entrevista coletiva aqui no Hilton University, né? O hotel que o Flamengo está hospedado. Ele trabalhou internamente, o Léo Pereira também, só para recapitular. Tô bêbado. Recuperado da lesão sofrida no joelho direito, Luiz Araújo tem chamado até cai pelo aspecto físico durante a pré-temporada do Flamengo em Games, viu, bastante participativo, intenso durante os treinamentos, querendo bastante, bem legal aí o Luiz Araújo, né, bem se recuperando, ele que já voltou, é óbvio, na temporada passada, mas está cada vez melhor aí como jogador do Flamengo. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, também já está aqui nos Estados Unidos. Ele esteve presente em Nova York para uma reunião com a FIFA. A pauta principal é um kickoff do Mundial de Clubes. Todos os participantes e patrocinadores também estão no evento. BAP deu uma camisa ao presidente da FIFA, o Gianni Infantino, recebeu o manto sagrado das mãos do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, que está em Nova York para esse evento da FIFA. Não sei se ele virá aqui para a pré-temporada, né? Se ele vai vir para a cidade de Gainesville, se ele vai para Fort Lauderdale, onde o Flamengo vai realizar a partida diante da equipe do São Paulo, daqui a 3 dias, no próximo dia 19 de janeiro, enfim. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, beleza? Matéria aí do Flazoeiro, matéria do Redação Ninho, quer dizer, do Flabase e do Rian Moreira. Flamengo tem dia de demissão em massa nas categorias de base. Pois é, o dia de hoje na base do Flamengo se iniciou com 27 demissões e muito choro por parte dos profissionais. Alguns nomes que saíram foram esses: Gilberto, coordenador técnico do Sub-20, Thiago Aprígio, coordenador técnico do Sub-15 ao Sub-17, Rafael Bahia, treinador do Flamengo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Flamengo que caiu aí na segunda fase da competição, também foi mandado embora, Vinícius Durante, treinador, foi mandado embora, Vitor Aurélio, coordenador de captação também, Thiago Camilis, treinador, Lucas, treinador, Ricardo, coordenador de futsal e Matura, supervisor de captação. Portanto, passaralho aí no Flamengo, passando no Flamengo aí, né? Muitas demissões, já tivemos aí ao todo mais ou menos 92 demissões no Flamengo. O Flamengo, inclusive, soltou uma nota oficial comentando sobre o caso e o Clube de Regatas do Flamengo fala o seguinte: o Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base com o objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca no DNA rubro-negro.
Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube à filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo a integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos. Tá? Frente a essa notícia, o Flamengo soltou essa nota oficial justificando essas demissões do Flamengo. Nós já tínhamos algumas informações aí de que José Botto, BAP, teria identificado um inchaço nos profissionais do Flamengo, né, um inchaço ali na galera da base, em jogadores da base, jogadores das categorias de base do Flamengo também deixaram o Flamengo, não foram apenas treinadores, outros profissionais, jogadores e funcionários, muita gente aí deixando o Flamengo, espero eu que dê certo e que seja pro bem do Flamengo. Isso aí a gente só vai conseguir avaliar realmente um pouco mais pra frente, beleza? Vamos avançando aí. O nosso ex-lateral Atirson faz aniversário hoje. Ele completa aí hoje 48 anos de idade. Parabéns ao Atirson, que marcou época no Flamengo como lateral do Mengão, né? Nós temos aí o Felipe Luiz, por exemplo, que é fã do Atirson, tinha o Atirson como ídolo quando criança, né? Se arrepiou todo quando conversou com o jogador. Ele que foi campeão da Copa Ouro Sul-Americana em 1996 com o manto, do Campeonato Carioca de 96, 99 e 2000 e também da Copa Mercosul de 1999, quando o Flamengo bate a equipe do Palmeiras dentro do estádio do... Não era Allianz Parque, era Parque Antártica. Ainda na época, ele estava presente lá naquele elenco e marcou época no Flamengo. Parabéns, Atirson. Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida aí pra você, beleza? Tá aí, ó. Foram cerca de 30 jogadores das categorias de base do Flamengo que deixaram o clube, beleza? Enxugaram aí a base do Flamengo, não apenas a base, como o departamento também profissional, e outrora demitiram dois funcionários e teve que voltar dois, parece aí, teve essa situação também, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Luiz Eduardo Batista, presidente do Flamengo, ligou para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e disse que ela está certa sobre a pré-temporada na Disney. Pois é, lembra daquela declaração da Leila Pereira dizendo que pré-temporada nos Estados Unidos é para dirigente passear na Disney? Pois é, o BAP ligou para ela e parabenizou a presidente do Palmeiras sobre a situação. O novo presidente do Flamengo ligou para parabenizá-la sobre a sua declaração. BAP afirmou que o Flamengo precisou cortar custos de viagem e diminuir o prejuízo, mas concorda que o certo seria fazer a preparação no Brasil. Se fosse por escolha do novo presidente, o Flamengo não iria para os Estados Unidos, mas o acordo foi fechado antes dele assumir a presidência, informa Paulo Vinícius Coelho, o PVC do UOL Esporte, galera. Então era algo realmente que o BAP não queria vir para os Estados Unidos, mas já havia firmado o contrato, uma multa rescisória de R$2,5 milhões. Então, por conta disso, ele decidiu permanecer, né, com o planejamento, entretanto, retornando aí, né, no dia 20, né? O Flamengo tinha previsão para retornar no dia 24, vai retornar um pouquinho antes, para finalizar a preparação no Rio de Janeiro, beleza? Vamos lá, pessoal, tem informação aí, a possibilidade de ter o volante Jorginho do Arsenal vestindo a camisa do Flamengo tem empolgado a torcida do Mengão. Animados com o futebol do jogador, que avalia os próximos passos da carreira, torcedores do Flamengo invadiram uma das postagens em seu Instagram e bateram um recorde de comentários desde que o atleta chegou à Premier League. No total, o post feito por Jorginho chegou a mais de 21.500 comentários, quebrando por muito o recorde anterior. Então a torcida do Flamengo invadindo as redes sociais do Jorginho, dos familiares do Jorginho, para que realmente o Flamengo consiga alcançar essa contratação. Segue o baile aí pela contratação
do Jorginho. Tem maiores informações também sobre Danilo, não sai do vídeo. Vamos repercutir aí agora a entrevista do lateral esquerdo Alex Sandro, que falou com a imprensa aqui no Hotel Hilton University há pouco tempo, né? Respondeu algumas perguntas, respondeu a minha pergunta. Valeu, Alexandro, e que eu perguntei para ele sobre a diferença desse tempo que ele está aqui, se ele reparou a diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro. E ele respondeu: tem muitos campos irregulares e os times usam isso a favor. Na Itália não tinha muitos campos sintéticos, por exemplo. Quem joga em casa, em campo sintético, tem vantagem. A questão de intensidade, qualidade, técnica, o Brasil está muito bem servido de treinadores e jogadores, afirmou aí o Alexandre. Então, para ele, a maior diferença, lógico que tem a questão da intensidade, lá estão os melhores jogadores, eles têm mais dinheiro para contratar os melhores jogadores, mas também a questão do gramado. Há muitos gramados no Brasil esburacados, parece até uma estrada velha, entendeu? Parece até uma roça, alguns gramados que tem pelo Brasil, gramados sintéticos como o do Palmeiras, como o do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro parece também vai se adequar ao gramado sintético, então tem essas diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Vamos avançando aí. Alexandro também comentou sobre a titularidade. No Flamengo ele disse o seguinte: titularidade eu não acredito muito. Tem muitos jogos, todos vão jogar, afirmou Alexandro. Exatamente, gente. O Flamengo precisa ter um elenco longo, porque tem Supercopa, tem Carioca, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores da América, tem Copa do Brasil, tem o Super Mundial de Clubes no meio da temporada, jogador lesiona, jogador fica suspenso, tem convocação para a seleção brasileira, tem as questões das datas FIFA, alguém pode ser vendido, tem essa situação também. Existem jogadores aí que podem ser vendidos aí, por mais que o Boto afirme que não irá vender ninguém, enfim, tem tudo isso. Pessoal, o Sadio Mané, ex-ponta esquerdo da equipe do Liverpool da Inglaterra, né? Ele enfrenta o Flamengo no ano de 2019 pela final do Mundial de Clubes, né? O time treinado por Mr. Jorge Jesus e do Flamengo, e o alemão Jürgen Klopp treinava o Liverpool. O Caê Mota foi até a Arábia Saudita e fez uma entrevista com Sadio Mané, que hoje joga na equipe do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, e ele elogiou muito o Flamengo. Olha o que ele falou: para ser honesto, saiu aqui, ó. Rapaz, o Jorge Jesus está descendo a mamona no Neymar, hein? Que doideira. Para ser honesto, vamos voltar o Mané aqui. Para ser honesto, eu fiquei surpreso com a maneira como sofremos. Porque normalmente na Europa nós jogávamos fazendo pressão. Ficávamos com a bola quase o tempo todo. Mas contra o Flamengo, nós tivemos sorte. Porque o jogo foi muito forte, foi muito bom. Às vezes eu estava falando com o Firmino no campo, com o Salah, porque não sabíamos o que fazer. Sofremos muito. Normalmente, naquele ano, acho que foi uma das nossas melhores temporadas, foi o melhor Liverpool da história, para mim, aquele ali de 2019. Era fácil para nós fazermos 2 ou 3 gols, mas nesse jogo não foi o caso. Em alguns momentos, eu fiquei até preocupado em perder o jogo, porque o Flamengo era muito forte, principalmente defensivamente. Mas nós não desistimos, no fim eu fiquei com a bola, dei assistência para o Firmino e ele marcou. Foi um jogo muito difícil, se o Flamengo ganhasse seria justo, porque eles também mereciam. Então tá aí, modo sincerão, Sadio Mané, jogador camaronês, senegalês, quer dizer, que joga aí atualmente pelo Al Nassr, jogou pelo Liverpool da Inglaterra, jogador do Southampton, jogou pelo Liverpool, foi pro Bayern de Munique, teve um problema lá com o Sané, né? Não Mané e Sané, né? Teve esse problema lá com o Sané, né? E foi vendido à Arábia Saudita para a equipe de Cristiano Ronaldo, lá bancada pelo Estado Saudita, o Al Nassr, e dando declarações aí bem fortes daquela partida. Dava para o Flamengo ter ganhado, o Flamengo fosse mais intenso, fosse mais vigoroso ali naquele jogo, mais ousado, né? Tudo bem que você não pode se abrir completamente para um adversário como o Liverpool, né? Que estava num momento espetacular, com jogadores espetaculares, mas tinha que ser mais ousado. Teve aquele gol que o Lincoln perdeu,
teve inúmeras situações que a gente sabe. Mas vamos avançando, tem mais coisa para a gente conversar. Ontem o GE. Globo, a Emanuele Ribeiro conversou com o José Botto, diretor de futebol do Flamengo, no caminho para o treino. O campo que o Flamengo treina, pessoal, é bem pertinho daqui, dá para ir caminhando, tá? Fica a poucos metros aqui do hotel que o Flamengo está hospedado. Tem 2 ônibus do Flamengo ali estacionados, eles levam os jogadores e voltam. Pô, por que todo mundo não vai andando? Hoje eu acho que o Felipe Luiz foi andando, viu? Eu acho que bem ele foi andando, que eu não vi ele descendo do ônibus, mas tem que, pô, é muita gente, imagina um monte de gente atravessando o meio da rua ali, então é mais fácil ir de ônibus, por mais que seja perto. E nessa conversa com a Emanuele Ribeiro, na calçada, né, o José Botto andando, conversando na calçada com ele, ela perguntou: você chega ao Flamengo depois de anos de experiência na Europa, quais suas prioridades no Flamengo? O que pretende mudar para já de funcionamento no clube? E ele falou: o scout é fundamental para todos os clubes. Para mim é uma das áreas mais sensíveis e importantes de um clube de futebol. Não só pela ligação que eu tenho por ter vindo do scout, mas porque eu acho que é um departamento muito importante. Vou reestruturar o departamento, mas nesse momento ainda não tive tempo para fazer isso. Tenho ideias, mas das ideias à prática tem sempre um período de observação e ainda não tive a possibilidade de fazer. O processo utilizado nessa janela de transferências, que felizmente não precisamos de tantos jogadores, tem muito a ver com a minha experiência e a do Felipe Luiz. Identificar alvos que nós conhecemos muito bem para serem reforços do Flamengo. E aí ela perguntou para ele: Botto, o primeiro reforço de vocês é o Juninho, um atacante pouco conhecido do Brasil que estava no Azerbaijão, um mercado imprevisível. Esse é o perfil de contratações do clube? E ele falou: o perfil de contratações vai ser o jogador que serve para o nosso modelo de jogo. Se vem do Azerbaijão, se vem do Cazaquistão ou de outro país qualquer, isso não é importante. O importante é que tenha o perfil que procuramos. Aquilo que quero implementar é o que o departamento de scout nos dê mais Juninhos. É um jogador que eu e Felipe Luiz conhecíamos, não vem do scout, mas através do nosso conhecimento geral do mercado e que se encaixava perfeitamente nas características que nós procurávamos para atacante do Flamengo nesse momento. Mas o processo correto vai ser o scouting, para dar-nos Juninho para observarmos, debatermos e contratarmos melhor. Então o Juninho, ele não chega ao Flamengo ainda por conta do scouting, ele chega ao Flamengo por conta já de uma experiência do Botto e do Felipe Luiz. Vamos lá, pessoal, tá aí. Flamengo quer negociar Pablo para aliviar a folha salarial, mas o jogador vê com bons olhos permanência no clube e acredita que pode brigar por vaga no time titular. Olha, eu acho meio difícil, viu? Mas quem sou eu, né, para dizer que alguém é ruim, não presta, que isso? Quem sou eu para fazer isso, né? Vamos ver. De repente, Danilo é pressionado pela esposa para voltar ao Brasil. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, o jogador quer atuar como zagueiro e tem como sondagem o Flamengo e o Santos. Ainda não há proposta oficial do mais querido. Inclusive, o Alexandro, que foi companheiro de lateral do Danilo na Juventus, na seleção brasileira em outrora, no Santos, não sei se eles chegaram a jogar juntos no Porto, mas eles possuem uma amizade muito grande, possuem um contato muito grande, né? Ele comentou essa situação do Danilo, e aí já falou com o Danilo, vai ajudar a trazer o Danilo, falou, ó, quem tem que trazer são eles aí, é a diretoria, é o Botto, é o BAP, mas ele elogiou o Danilo, disse que é um bom jogador, um jogador que faz toda a diferença, enfim, tomara que o Flamengo consiga essa contratação. Eu gosto do Danilo, muita gente não gosta, não quer ele no Flamengo, mas eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma boa o Danilo, por mais que já tenha ali seus 33 anos de idade. Vamos avançando aí. A diretoria do Flamengo, nas últimas horas, foi procurada pelos empresários de Luiz Araújo e comunicada que o Al Rayyan do Catar, clube que Arthur Jorge acabou de assumir, queria saber condições financeiras para abrir negociações para contratar o atacante. A resposta dada foi que o valor é acima do que foi pago para tirá-lo da MLS, a Major League Soccer, e que o clube não deseja negociar Luiz Araújo. Os representantes, portanto, avisaram ao Rayyan que não seria possível iniciar tratativas nesse momento. José Botto, em recente coletiva, garantiu que o Flamengo não vai negociar jogadores importantes e Luiz Araújo faz parte
desse grupo, é um dos jogadores importantes do Flamengo, portanto, Luiz Araújo permanece no Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, hoje tem pós-jogo, hein? Vambora! Flamengo e Madureira. Tem que ganhar, hein? Abre o olho, hein, Flamengo? Vambora!